E aí pessoal, vamos lá fazer um videozinho aqui curto para vocês com algumas informações, algumas curiosidades, tá bom? Então, nesse vídeo eu queria tratar aqui com vocês a respeito de um assunto um pouco polêmico. Qual seria esse assunto um pouco polêmico? Na biologia e na ciência, a gente obtém as informações de forma metodológica, tá certo? E uma dessas informações, um desses conteúdos que a gente estuda, principalmente no nono ano, né, no sétimo ano e no terceiro ano também no ensino médio, é um conteúdo chamado de evolução biológica. E por que, Bruno, esse conteúdo de evolução biológica? Porque ele é um tema polêmico e ao mesmo tempo mal compreendido, tá certo? Por que, Bruno, mal compreendido? Existiram pessoas ao longo da história da humanidade que tentaram explicar de que forma os seres vivos eles estão adaptados ao ambiente, tá bom? Então, pessoas que pesquisavam, pessoas que tinham crenças religiosas, pessoas que na época também observavam as coisas de uma forma um pouco diferente, certo? Um pouco diferente daquela que a maioria pensava. O que é que a maioria pensava na época? Com o domínio da Igreja Católica, com o domínio religioso, principalmente cristão, a ideia de que os seres vivos teriam surgido em um único momento e até hoje eles estão da mesma forma, os mesmos seres vivos, animais e vegetais, certo? Não só as religiões cristãs, mas todo e qualquer pensamento religioso. Nós temos várias e várias religiões no mundo que, de certa forma, elas tentam explicar e elas têm uma base teórica de uma explicação para a origem e para o desenvolvimento e a atual situação que nós temos hoje nesses seres vivos, certo? Então, essas ideias devem ser estritamente respeitadas, tá bom? Então, se uma pessoa sei lá, ela é hinduísta, ela tem o direito de acreditar na forma que os seres vivos surgiram daquela forma que a religião delas explica. Se ela é uma pessoa cristã, ela tem todo o direito de acreditar que os seres vivos surgiram de acordo com o que está escrito na Bíblia, certo? E os cientistas têm todo o direito de indagar e questionar essas informações, tá bom? De que forma? Método científico, observação, estudo. A gente vai falar aqui de dois nomes, tá certo? Lamarck e Darwin. Lamarck veio um pouco antes de Darwin. O que é que Lamarck disse? Lamarck, observando os seres vivos, vendo que eles eram adaptados ao ambiente que eles estavam vivendo, ele achou que quando um ser vivo utilizava determinada parte do corpo com muita intensidade, essa parte iria se desenvolver. Essa parte desenvolvendo, ele teria uma vantagem. E ele tendo a vantagem, essa vantagem passaria adiante na sua prole, tá certo? Da mesma forma que se ele deixasse de utilizar esse recurso corporal que ele tem, essa parte iria atrofiando. De certa forma, ele está errado e está certo ao mesmo tempo. Como, Bruno? Como é que ele está certo? Como é que ele está errado? Como é que ele está certo? Veja, se eu sou um atleta, eu faço atividade física com frequência. Sei lá, eu sou um fisiculturista, eu tenho um acompanhamento profissional. Minha estrutura corporal vai ser diferente de uma pessoa que é totalmente sedentária. Concordam? Sim. Porém, isso não quer dizer que o filho desse atleta vai ser um atleta igual a ele. Ou vai nascer já com as características que ele adquiriu na vida dele de acordo com o treino. Entende? Então, Lamarck errou nisso. As características adquiridas em vida elas não vão passar adiante porque elas foram adquiridas na vida. O que passa adiante em uma prole é uma mutação no material genético, tá certo? Então a gente chama isso de lei do uso e desuso. E é assim que 90% da população acredita que a evolução acontece. E não é, tá certo? Charles Darwin, por sua vez, teve uma ideia um pouco diferente da do Lamarck. O que é que ele propôs? Ele observou os seres vivos, viu que realmente eles eram adaptados ao ambiente que eles viviam e ele criou uma teoria chamada seleção natural. O que é que essa seleção natural diz? Que um ser vivo ele está inserido em um ambiente. E esse ambiente ele passa por mudanças. Os ambientes mudam.
E em uma população existem variações. O que são variações? Por exemplo, uma turma, uma sala de aula com meninos e meninas. Os meninos são todos iguais entre si? Não. Mas eles têm os mesmos órgãos? Tem. As meninas são todas iguais? Não. Mas elas têm também os mesmos órgãos. Então o que é que acontece? Essas pequenas diferenças são chamadas de variações genéticas. No ambiente natural, em qualquer espécie, essas variações elas estão presentes. E essas variações elas podem gerar vantagens ou desvantagens. Essas que são vantajosas, elas dão uma maior chance de vida àquele animal ou àquela planta. Se ele tem uma maior chance de sobrevivência, ele tem uma maior chance de reproduzir. E aí sim, quando ele reproduz a característica que ele tem, à medida que o tempo vai passando, aquela população vai ganhando essa característica como algo marcante. Então, dentro desse ambiente, se for algo vantajoso, essa característica vai ser selecionada ao acaso, tá certo? E ao longo de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, essa característica ela vai sendo intensificada, ela vai sendo selecionada. E é isso que a gente chama de seleção natural. Os seres vivos mais bem adaptados, não é o mais forte, é o mais bem adaptado, tem uma maior chance de sobrevivência. Se tem uma maior chance de sobrevivência, eles conseguem reproduzir mais e assim passar sua prole adiante, tá certo? Então isso diferencia a teoria de Lamarck da teoria de Darwin. Hoje, atualmente, a gente tem N informações, muitas pesquisas que colaboram com a teoria da seleção natural, tá certo? Então só um videozinho curto para dar essa refrescada na mente de vocês. Valeu, pessoal, um abraço!